Olá minha gente, sejam todos bem-vindos ao canal Mate Matemática. A nossa aula de matemática hoje é uma aula de revisão de áreas do polígono, da superfície do polígono regular, certo? E aqui nós temos aqui a área de um polígono regular, né? A área da superfície do polígono regular, certo? Deixando aqui, caso, certo? O polígono regular, ele é um polígono, minha gente, cuja a medida dos seus lados são congruentes. Então, se os seus lados são congruentes, seus ângulos também internos têm a mesma medida. Ok? Então, aqui nós temos aqui exemplos de polígonos regulares. Nós temos aqui o triângulo. Então, o triângulo é regular. Ele é o triângulo equilátero, cujos seus lados têm a mesma medida e seus ângulos internos também são iguais. Ou seja, cada ângulozinho vai medir 60 graus. Então, nós temos aí o quadrilátero, o pentágono, o hexágono, o heptágono. O hexágono também, né? Alguns pronunciam de hexágono, hexágono, né? Pronuncia hexágono. Octógono, eneágono, decágono, unodecágono e dodecágono. Tá certo? Então, minha gente, ó, é bem simples. Não precisa ter o decoreba de fórmula. É necessário que nós tenhamos em mente a fórmula de calcular a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. Tá beleza? Então assim nós vamos partir, né, para a lista de exercícios, né? Sair aqui do meizinho. Essa lista de exercícios, ela vem da seguinte natureza, vamos explicar o conteúdo. A área do polígono regular, ela pode ser obtida pela seguinte fórmula. Veja bem, ó. A área é igual ao perímetro vezes o apótema dividido por 2. AP, certo? É onde nós temos aqui o polígono. Eu coloquei aqui um pentágono, tá certo? E apótema, onde AP é apótema, tá beleza? Então, o perímetro, que é perímetro, é a soma das medidas do lado de um polígono. Então, se um polígono tem 5 lados, você poderia colocar 5 vezes L, né? O N vezes L, vezes apótema também seria. Então, que é só uma das maneiras. Também podem fazer da seguinte natureza: é a área de um polígono, ela vai ser o semiperímetro vezes apótema, tá certo? Estaria também no mesmo. Então, assim, minha gente, nós vamos ter o seguinte, ó. Um polígono regular, o perímetro pode ser determinada pelo produto, tá certo? O produto é a multiplicação do número de lados pelo comprimento de um lado. Ou seja, o perímetro ele vai ser N vezes L. Isto é, ó, o N ele vai ser a quantidade de lado que tem esse polígono. E assim ficaria que a área seria N vezes L, L é o lado, é o tamanho do lado, vezes apótema. Para isso nós temos que saber quanto vale a apótema, certo? Então assim nós temos o seguinte, olha, que a apótema de um polígono regular. Alguns colocam a apótema como só o A de apótema, eu coloquei AP, né, para melhor identificá-la. Então podemos dizer que a apótema de um polígono é a distância de ambos os lados ao centro do polígono, que pode ser calculado sabendo o número de lados do polígono. Então a gente pode dizer que a apótema ela é a menor distância do centro a um dos lados daqui. A apótema é a menor distância entre o centro do polígono e de seus lados. Vamos ver como é que isso funciona? Vejamos. Temos aqui um hexágono ou um hexágono, certo? Então a apótema é essa partezinha, né, esse segmentozinho aí que está com a cor vermelho. Então aí é o segmento que até um dos lados, e lembrando que esse seria uma bissetriz, divide dois ângulos, um ângulo em dois ângulos iguais, e ele faz um ponto médio com o segmento oposto, né? E com o ponto aí, o Lzinho aí, né, de lado, aí chega lá no ponto médio, divide esse lado aí em dois lados do mesmo tamanho, ok? Então, ó, seja um ângulo central, alfa, o ângulo entre as duas linhas que conectam o centro do polígono O e
os dois vértices consecutivos. Isto é calculado com a seguinte fórmula. Então, vai ser calculado alfa vai ser igual a 360 dividido por n, ou seja, 360 dividido pela quantidade de lado que tem esse polígono. No caso desse nosso hexágono, ou hexágono, ele vai ser 360 dividido por 6, que nós íamos ter que esse ângulozinho alfa seria 60 graus, ok? Dando continuidade. Então assim, olha, deixa eu só sair daqui do cantinho, vem pra cá. Olha, usando a tangente da metade do ângulo central e de um lado L, a apótema do polígono regular, ela é calculada na fórmula, gente, ó. Tem polígono que nos traz, certo, o valor da apótema, mas tem outros que não nos dá o valor da apótema, então nós temos que encontrar essa apótema. E uma das maneiras é essa fórmula. L, que é o lado, dividido por 2 vezes a tangente da metade do ângulo alfa. Por isso que eu coloquei alfa dividido por 2. Então aí, como foi falado anteriormente, 360 dividido por n, com n aí, seria 6, dá 60 graus. Então alfa é igual a 60. Então a metade de 60 é 30. Então nesse caso desse hexágono, seria L dividido por 2 vezes a tangente de 30 graus. Nós sabemos que a tangente de 30 graus, né, dentro da tabela dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então vamos dando continuidade. Isso aqui é só atividade de revisão, que já foi passado aulas, né, semelhante a essa, para vocês ficarem cada vez mais gabaritados. Matemática é assim, minha gente, ó. Quanto mais questões vocês fazem, mais capacitados vão ficando. Até disse que o meu coração é igual ao matemático meu. Quanto mais ama, mais complicado vai ficando. Veja bem, né? Então vamos dar aqui continuidade aqui à nossa aula. Vamos para o exemplo 1. Deixa só eu sair aqui desse ladinho aqui, ficar aqui. Ok? O exemplo 1 nós temos aqui a seguinte questão. Ó. Qual é a área de um hexágono regular de lado 10 centímetros? Qual é a área de um hexágono ou hexágono regular de lado 10 centímetros? Então, olha, veja bem, se é regular, os lados deles vão ter a mesma medida, certo? Então, nós estamos aqui a primeira maneira de resolver essa questão. Vamos para a primeira maneira de responder. Ok? Então temos aqui a solução, ok? Temos aqui a figura do hexágono, ou hexágono. Então vamos para a primeira maneira. Temos a seguinte forma, minha gente, ó. Lado aqui igual a 10, nós temos que a área é igual a n vezes L vezes a apótema dividido por 2. Onde o n é a quantidade de lado desse polígono, que vai ser 6, e o L é o tamanho desse lado, desse segmento, que é 10. Porém, nós temos que encontrar a apótema, né? Assim, se nós tivéssemos já aí o valor aí desse, né, desse apótema, era só colocar na fórmula e encontrava a área. Mas como nós não temos o valor da apótema, certo? Então vamos aqui encontrar aqui, ó. Para encontrar a apótema, nós vamos usar a fórmula que foi falada anteriormente, que a apótema é igual a L dividido por 2 vezes a tangente da metade do ângulo do alfa, né? Que é alfa dividido por 2. Então nós temos aqui que o alfa ele é 360 dividido pelo n. Nesse caso, ó, 360 dividido por 6, porque o n é 6. São 6 lados que tem esse polígono. Então nós vamos ter que nosso alfa vai ser 60 graus. Certo? 60 graus. O alfa é 60 graus. Então a metade dele, que vai ser no caso, será 30. Assim, certo? Nós vamos ter aqui que, colocando dessa forma, certo? Nós vamos ter que a apótema vai ser 10 dividido por 2 vezes a tangente de 60 dividido por 2. 60 dividido por 2 é 30 graus. Então, 30 graus, nós vamos ter raiz de 3 sobre 3, que é a tangente, tá certo? E raiz de 3 sobre 3, nós vamos ter que a raiz de 3, calculando, vai ser 1,73. Coloquei 1,732 dividido por 3. Fazendo esse cálculozinho aí, nós vamos ter 0,7
577. Então 2 vezes 0,577 dá 1,15. E assim nós vamos ter a apótema aí igual a 8,69. Então, minha gente, olha, para encontrar a área, certo? Ó, para encontrar a área, nós vamos usar a forma de área, vai ser igual a N vezes L vezes a apótema dividido por 2. 6 é o N, 10 é o lado e 8,69 a apótema. Isso dividido por 2. Então, fazendo todo esse processo multiplicativo, nós vamos ter 521,4 dividido por 2. Poderia também simplificar o 6 por 2 ou 10 pelo 2, também daria o mesmo resultado. Então, assim, nós vamos ter que o resultado é 260,7 centímetros quadrados. 7 centímetros quadrados, nós estamos trabalhando com a grandeza 10 centímetros, centímetro vezes centímetro, centímetros quadrados. Então, aproximado para menos, nós vamos deixar aqui que a área vai ser aproximadamente 260 centímetros quadrados. Poderia ser 261 centímetros quadrados. Tá ok? Então, vamos deixar nessa natureza para poder o comparativo da segunda maneira de resolver esse exemplo, né? Seja um resultado bem próximo. Beleza? Vamos aqui para a segunda maneira de responder esta questão. Deixa eu só voltar para esse cantinho aqui. Então, vamos para o primeiro exemplo. Então, ó, qual é a área do hexágono ou do hexágono regular de 10 centímetros? Lado 10 centímetros. Então, vejamos, gente, a segunda maneira de resolver essa questão. Pronto, estamos aí a figura, certo? Percebe-se que essa figura ela se divide em 6 triângulos equiláteros. Existe uma maneira também de você... Não é essa maneira que eu vou utilizar, mas você poderia encontrar a área do triângulo, tá certo? Encontrando a área do triângulo, você multiplica por 6 e encontra a área desse hexágono. Então, ó, existe uma fórmula algébrica que a gente utiliza só para encontrar a área de um triângulo equilátero, certo? Eu vou dizer aqui a vocês, mas não quero bitolar vocês com fórmula, é para título de informação, que vai ser a área do triângulo equilátero, vai ser o lado ao quadrado, o valor do lado ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 dividido por 4. E aí você encontrará desse triângulo, no caso aqui multiplicaria por 6, e tinha a área desse hexágono. Hexágono, né? Hexágono. Então assim, vamos fazer para outra maneira aqui de resolver essa questão. Então temos aí a figura, né? A figura semelhante, certo? Então se percebe que nós temos aí as medidas dos lados, olha. Nós temos aí que o lado, né, os lados são iguais do triângulo equilátero, então nós temos aí 10. E o outro lado eu dividi em 5 em 5, por quê? Porque com a apótema, que ela sai do centro do polígono até no seu lado aí, fazendo aí o ponto médio, que é a menor distância, um dos lados do polígono, forma 2 triângulos retângulos. Então nós podemos utilizar o teorema de Pitágoras, tá certo? Uma maneira aí, olha. Então eu sei que a forma de eu calcular do triângulo, encontrado do triângulo, é o que é necessário, gente. Por quê? Porque todo polígono, gente, ele se divide em triângulos. Então, se você sabe a área do triângulo, pronto, você usa as ferramentas que estão no cérebro de vocês, de calcular a área, usando aí, usa primeiro o desenvolvimento do teorema de Pitágoras, que não vai fazer aqui, e outras das ferramentas aí que você adquirir aí, outras habilidades, e consegue, sem precisar decorar fórmulas aí, que são muitas fórmulas, viu gente? São N maneiras diferentes de encontrar a área de um polígono dessa natureza. Então vamos supor, olha, eu tirei ali aquele 2 triângulos retângulos, eu tirei um para a gente trabalhar, certo? Ó, veja, hipotenusa 10, cateto 5 e apótema ali que é a altura, né? Que eu esqueci de falar, mas agora lembrei, ó. A apótema de um polígono sempre vai ser igual à altura do triângulo que é formado dentro desses polígonos, né? Imagine o polígono, aí tem lá no meio o centro do polígono, né? No centro, quando você desenvolve os segmentos unindo as vestes, então vai formando os triângulos, tá certo? Olha o movimento aqui, ó. Vamos supor que aqui é o centro, ó. Ó, um segmento formando triângulo, olha aí, ó, certo? Formando triângulos.
Beleza? Então nós temos aí o Teorema de Pitágoras. Aí a título de informação eu coloco aqui, ó, que a apótema ela é igual à altura do triângulo, tá certo, minha gente? Vamos lá. Eu vou usar o Teorema de Pitágoras, porque é muito conhecido desde lá do nono ano. Fala sobre Pitágoras, né, dentro da geometria, mas dentro da geometria também utiliza-se álgebra. Então vamos usar aqui esse processo de cálculo algébrico. Olha, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, professor Marcos. É isso mesmo. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo, ou seja, aquele lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus. Então, 10 ao quadrado é 100, certo? Que a hipotenusa vai ser igual a apótema ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, ficaria 100 vai ser igual a apótema ao quadrado mais 25. Esse 25 ele vai lá para o outro lado da igualdade, né? Com o sinal oposto. Isso é uma técnica que nós matemáticos utilizamos para facilitar nosso cálculo. Tá, beleza? E aí ficaria 100 menos 25 dá 75, tá certo? Então 75 vai ser igual a P ao quadrado. Então nós vamos retirar aqui a raiz quadrada de 85. Eu coloquei os radical em ambos os membros, porque a gente pode cancelar o índice que está no radical da apótema com o expoente 2, né? Fica só ele da natureza. E quando se fatora 75, vocês lembram? Se não sabe raiz quadrada do número, fatora esse número por divisão de fatores primos. E aí nós vamos ter 5 raiz de 3. Então a apótema é igual a 5 raiz de 3. Beleza? Então assim, gente, vamos para a forma da área. A área do triângulo, tá certo? Então vou colocar, como é o hexágono, eu vou colocar logo 6 na frente que, para multiplicar logo, beleza? Então fica 6 vezes 10. Quem é 10? É a base. A base aqui, vocês estão vendo ali, ó, 5 mais 5, 10. E H, quem é? Apótema. 5 raiz de 3. Dividido por 2, né? Assim. Então, 6 vezes 10. Nós temos aí 60. 60 vezes 5, né? Nós temos 60 vezes 5 aí, nós temos 300, né? Porque 6 vezes 5 é 30, né? Acrescenta mais o zero e dá show. E aí nós vamos ter que extrair a raiz quadrada de 3. Então é um número irracional que dá 1,73. Aí vamos colocar 1,732. Então o que foi feito aí? Eu peguei 300 dividido por 2, né, que dá 150. Deixa eu sair aqui um pouquinho, ficar nesse local aqui. Então nós vamos ter aqui que a área é igual a 259,8. Então aproximadamente vamos chegar aqui, desculpa aí gente, mas nós devemos chegar aí a 260 centímetros cúbicos. Então ficou semelhante ao outro. Se der só uma pausazinha aí, vamos para o exemplo 2. Águazinha para... que tá quente, gente. Olha, exemplo 2. Encontre a área de um pentágono regular cujo lado desse pentágono é 2,5 centímetros. Então a dica que ele pede para usar a tangente de 36 igual a 726. Ok. Então vamos aqui, pronto. Temos aqui a figura, o pentágono. O pentágono ele se subdivide em 5 triângulos isósceles. Triângulos isósceles, dois lados congruentes, né, certo? De mesma medida. Então, gente, olha, se eu tivesse o apótema, eu colocaria só naquela fórmula de o perímetro, né? Vezes apótema dividido por 2 e encontrar a área. Só que eu não tenho que encontrar a área. Tenho que encontrar o apótema. Então, para encontrar o apótema, certo? Aí vamos ver aqui, usar essa fórmula L dividido por 2 vezes a tangente da metade do ângulo, certo? Ou seja, do alfa dividido por 2. Então, usando aqui, o alfa é 300, 360 dividido pela quantidade de lado. Então, fazendo essa divisão, nós vamos obter que o alfa é 70 graus. Então, como o alfa é 70 graus, nós vamos dividir ele por 2, né, que vai dar 36, o que a questão nos dá aí de
de informação. Então, colocando nessa formulazinha, certo? Nós vamos ter aqui 2,5 que é o lado, V2 vezes a tangente de 36, então nós vamos a tangente de 36 aqui, certo? 0,726. Quando se multiplica 2 vezes 0,726, nós vamos obter aqui 1,45. Então a apótema vai ser 2,5 dividido por 1,45. Nós vamos obter que a apótema aí é 1,72 ou 721. Mas pode usar aí as duas casas decimais, também daria certo, né? 1,72. Então, encontrei a apótema, gente, agora ficou muito simples, né? Só colocar nessa expressão aí que a área é igual ao perímetro vezes a apótema dividido por 2. Lembrando que o perímetro é o tamanho do lado multiplicado pela quantidade de lado, ou faz esse mesmo somatório, né, desse polígono. Então nós vamos ter aqui, ó, a título de informação, isso que eu vou, mais na frente vai ter uma parte que eu vou especificar. Para vocês encontrar a apótema de qualquer pentágono regular, vocês podem utilizar essa fórmula. AP, que é de apótema, é igual a L, que é o lado, o tamanho do lado, né, o tamanho do segmento do polígono, dividido por 1,45. Então, nessa expressão, não precisaria vocês fazer esse cálculo todo. Já tem essa expressãozinha aí, certo? Mas se vocês não lembrar no dia de uma avaliação, de uma prova, de um concurso, então vocês têm que fazer todo esse processo aí. Por isso que eu estou mostrando a vocês que vocês precisam só ter um embasamento de cálculo e saber aí a expressão de calcular a área de um triângulo. Tá, beleza? Eu estou dizendo só beleza, depois vamos chamar de beleza, beleza, né? Assim nós temos que a área de um polígono vai ser o perímetro vezes a apótema dividido por 2, certo? Nós já temos aí essa determinada apótemazinha. Então, deixa eu só sair daqui um pouco, ficar aqui no meio. Então nós vamos ter, olha aí, gente, que 5 vezes 2,5 vezes 1,72, que é a apótema, né? Dividido por 2. Então, a área ela vai ser igual a 21,5 dividido por 2. Assim, vamos ter que a área desse pentágono vai ser 10,75 centímetros quadrados. Show! Show mesmo! Espero aí que tenha ajudado vocês, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Deixa eu ver aqui, olha, gente. Título de informação. Apótema do pentágono. Então, como foi falado, a apótema do pentágono, para você encontrar a apótema, você pode usar essa expressão. L dividido por 1,45. Beleza aí? Quer encontrar, vai fazer um cálculo lá onde tem apótema aí, vocês precisam aí encontrar a apótema do hexágono, você vai usar também essa expressão. A apótema do hexágono ou do hexágono vai ser igual ao L, que é o lado, é o segmento, a distância, né? Vamos supor 10 centímetros, 20 centímetros, é a distância, dividido por 1,15. Apótema do heptágono, vamos ter aqui que vai ser o L dividido por 0,96, certo? Vamos aqui para o octógono. Nós vamos ter que a apótema do octógono vai ser L dividido por 0,83. A apótema do eneágono nós vamos ter L dividido por 0,72. E o apótema do decágono nós vamos ter aqui L dividido por 0,64. Então eu coloquei isso aqui, as informações, eu fiz o cálculo com o mais aproximado, utilizando aquela técnica que eu fiz anteriormente, né, de apótema L dividido por 2 vezes a tangente, vezes, né, o alfa dividido por 2. Então eu fiz esse esquema, encontrei isso aí, deixei já aí bem aí amaciadozinho, bem mastigado, para vocês não ter trabalho para resolver a lista de exercícios. Ok? Assim, gente, estou chegando aqui ao final da aula, tá certo? Olha, vocês não esqueçam aí de
Tá sempre dando uma olhadazinha aí no canal. O canal foi criado para vocês aí, para postar essas aulas. Eu chamei esse canal de Mate Matemática, o professor Antônio Marques, tá certo? Quem você fala, vou colocar aqui, olha, professor Antônio Marques. E se você quiser se inscrever, se inscreva no canal. Assina aí o sinozinho, certo? Acione o sinozinho para poder chegar aí as notificações para vocês. Tá, ok? Então, gente, no mais, eu deixo aqui um abraço, certo? Para todos vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.